Segundo livro de Reis, capítulo 13, e eu quero ler com vocês dos versos 14 até o 19. Segundo Reis 13, de 14 a 19. O texto sagrado diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Verso 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. O verso 20 termina dizendo que Eliseu morreu e o sepultaram. Esse é o último episódio da vida de Eliseu. E nós deveríamos olhar para isso não apenas como a história de uma pessoa, não apenas como parte do relato da cronologia de um povo, mas a ótica que o Novo Testamento nos traz a respeito de como devemos olhar para toda a Bíblia é muito específica. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 11, Paulo, referindo-se em específico à nação de Israel e aos seus relatos no Antigo Testamento, ele diz que essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo, de quem são chegados os fins dos tempos. Então eu gostaria que você olhasse para esse texto como mais do que um relato histórico, e sim como uma fonte de lições e inspirações que tem uma aplicação prática para mim e para você hoje. Basicamente, o texto introduz aqui não apenas o que nós podemos chamar e classificar de 2 pessoas, mas nós temos 2 comportamentos completamente distintos. E é interessante observar, que a visita que o rei Joás faz a Eliseu é o que nós podemos classificar de uma visita social. A Bíblia diz que Eliseu já estava com idade avançada, estava enfermo, era a enfermidade da qual morreria, e logo depois desse evento ele de fato vem a falecer. Todos os sinais estão sendo comunicados de que ele não permanecerá mais por muito tempo. E o rei Joás vai para o que eu chamaria de uma visita de despedida. Dá para perceber isso na frase: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A única outra vez que nós temos o uso dessa frase na Bíblia, ela foi feita por Eliseu, quando Elias foi embora. Na gíria da época era o que hoje em dia a gente diria #partiu glória. Era algo ou uma forma de dizer: olha, a carruagem celestial veio buscar você. Você está indo embora. Mas Eliseu, apesar de velho, enfermo, acamado, ainda se permite ser um instrumento de Deus e profetizar na vida do rei Joás. O que me faz lembrar que os meus e os seus problemas pessoais não precisam ser um empecilho para que a gente abençoe a vida das outras pessoas enquanto estamos lidando com as nossas questões. Mas o interessante é a dinâmica disso tudo. Porque se você considerar, lendo os capítulos anteriores e posteriores, você vai ver que essa batalha contra os sírios era uma guerra geracional. Ela já vem de dias e gerações anteriores, e ela prosseguiria depois. Ou seja, era um problema de longo prazo. Agora, Eliseu traz uma palavra profética dizendo: você vai ferir o inimigo até os consumir, literalmente até acabar com eles. Porque o que acontecia? Israel avançava, ganhava algumas batalhas, conquistava terreno. Depois os sírios se fortaleciam, recuperavam o terreno perdido. E essa guerra ficava acontecendo o tempo todo, não havia nenhuma definição para isso. Mas agora o homem de Deus libera uma palavra: você vai vencer em definitivo o inimigo. O seu problema será definitivamente resolvido.
Mas quando ele libera essa palavra, ele faz dentro de um contexto que nós podemos chamar aqui de um ato profético, uma encenação profética. Eliseu diz para ele, abre a janela que dá para o Oriente, ele abre. Pega o arco e flechas, ele pega. Atira, o rei Jeoás atira. E aí Eliseu diz assim, essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Aquela flecha em si, ela não foi muito longe, provavelmente não foi muito além do quintal da casa do profeta. Ela não se transformou num míssil balístico de alta potência, queria cair no acampamento do inimigo, destruir todo mundo. Mas quando ele lança a flecha, Eliseu declara isso, ele está dizendo, não é a flecha, é o seu posicionamento diante do reino espiritual, de agir com quem diz, eu tenho uma palavra de vitória, o Senhor está comigo e eu me aproprio disso. Na sequência ele diz, agora fere o chão. Eu entendo que o rei compreendeu que aquilo era a continuação do ato profético. Eu não acho que o rei imaginou, deve ter um Ciro infiltrado, escondido debaixo da areia, que a gente precisa eliminar, algo do gênero. E ele segue. E a Bíblia diz que ele atirou uma, atirou duas e atirou 3 vezes. Na terceira ele para. E quando para, o verso 19 diz que Eliseu ficou muito indignado. A tradução muito indignado, ela na verdade, ela está amenizando. O original hebraico sugere alguém furioso, irado, muito bravo. E por que Eliseu ficou tão indignado? A resposta ali. Ele diz, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. Agora você só vai ferir o inimigo 3 vezes. O que me leva à seguinte pergunta ou questionamento. Quem determina a quantidade e a dimensão de vitórias que você terá? É Deus de forma unilateral apenas porque te prometeu algo? Ou você tem alguma participação nisso? E de acordo com o texto, a promessa era, você vai ferir o inimigo até os consumir. Vitória completa. Eliseu diz, para feri-los até os consumir, você tinha que ter ferido 5 ou 6 vezes. Traduzindo, Eliseu não era um governante, mas ele já está profetizando durante o reinado de vários reis. Em todos eles houve guerras. Ele sabe que você não vence o inimigo com 3 batalhas. Ele sabe que para que o inimigo de fato não se recuperasse, tinha que ser feito o que nunca foi feito antes. 5 ou 6 batalhas consecutivas sendo ganhas. Então não haveria mais chance do inimigo se recuperar. Mas o rei Joás, de alguma forma, ele diz, 3 está bom. Eu não sei o que ele pensou. Talvez ele pensou, não quero passar minha vida toda em guerra. Talvez ele pensou, eu posso empurrar o problema com a barriga para a próxima geração, como fizeram para a minha. Mas quando ele escolhe ferir apenas 3 vezes, Eliseu olha para ele e diz, se você tivesse ferido 5 ou 6, então os teria ferido até os consumir. Agora só fere 3. E quando você lê o verso 25 do mesmo capítulo 13 que nós lemos, a escritura diz assim, Jeoás, filho de Joacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Basicamente, o que a Bíblia está mostrando é que esse homem limitou uma palavra profética de algo bem maior. E ele limitou isso a uma ação divina, porém menor. O que me faz questionar o seguinte, muitas vezes quando eu e você pensamos em incredulidade, nós pensamos em alguém que não crê em nada. E quando nós pensamos em fé, nós pensamos em alguém que crê para tudo. Mas que a maioria de nós não pensa aqui, muitos de nós estamos em uma transição aqui no meio, entre um lugar e outro, que nem é totalmente incredulidade, mas nem sempre é completamente fé. A gente até crê, mas não crê para tudo que deveria, por diversas razões. Particularmente eu acredito que esse homem, ele está tomado de uma atitude que lá no Brasil, não sei se aqui a expressão é a mesma, a gente chama de conformismo. É alguém conformado. 3 está bom. O que eu preciso é apenas estar no controle, é não viver um problema tão intenso, mas não preciso resolver isso até o fim. Do outro lado, indignado, você tem Eliseu que joga em outro time, o time dos inconformados. Alguém que não se conforma em experimentar nada menor do que aquilo que Deus tem. E se há um tema que eu possa dar a essa palavra, essa mensagem de hoje é inconformados. Deus está tentando nos provocar a uma reação correta. Porque eu e você precisamos entender o poder das nossas atitudes, em especial do inconformismo. Porque o conformismo limita, mas o inconformismo vai remover limites. Quando esse homem se conforma com 3, Deus está dizendo, então tá bom, fica aí. Várias vezes você vê Jesus dizendo a alguns, seja feito conforme a sua fé.
A dimensão do milagre de Deus na minha e na sua vida não é do tamanho do poder dele. Porque o poder dele não tem limites. O limite não está em Deus, o limite está em nós. E muitas vezes nós temos atitudes que estão limitando aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Sabe, existe uma indignação dentro de mim desde a minha adolescência. Eu percebi que aquele sentimento que eu tinha dentro de mim encontrou eco em algo específico. Quando a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece a Gideão, lá em Juízes capítulo 6, e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Eu não sei como você lê a Bíblia, eu tento ler me imaginando lá dentro da história. E o anjo do Senhor já não é um anjo do Senhor. O artigo definido fala de uma teofania, de uma aparição divina, enquanto que o artigo indefinido fala de um anjo qualquer. Agora, um anjo qualquer já não é qualquer coisa. Não é tipo o vizinho te dando bom dia no portão pela manhã. Eu fico imaginando se fosse um anjo, quer dizer, o anjo do Senhor, aparecendo para mim, se eu teria coragem de responder. Se eu teria coragem de falar alguma coisa. Mas quando o anjo diz para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente, ele retruca o anjo do Senhor na hora. Se o Senhor é conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Eu penso, tem a moda do Gideão, isso é jeito de falar com o anjo do Senhor? Mas aquilo é o grito de um inconformado que aflora diante da declaração. Basicamente o que ele está dizendo: se o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? Se o Senhor é conosco, por que é que nós estamos nesse marasmo espiritual? Por que é que nós não estamos vendo sinais e maravilhas? O que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? É o clamor de um inconformado. Compre pelo link na descrição desse vídeo. O que me leva à próxima pergunta e questionamento: Gideão era inconformado porque Deus o escolheu? Ou Deus o escolheu porque encontrou nele um inconformado? Porque aqui a ordem de causa e consequência precisa ser entendida. E segundo Crônicas, no capítulo 16 e no verso 9, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Na teologia nós temos um palavrão, no sentido de ser grande para isso: antropomorfismo. Dizer que Deus usa figuras de linguagem que os homens entendam. Ele é o Deus onisciente, ele não precisa nem procurar com os olhos, mas ele está falando de uma maneira que a gente entende. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Significa que ele está procurando algo ou alguém. O que ele está procurando? Os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração seja íntegro, inteiro para com Ele, a fim de que Ele se mostre forte para com eles. Deus não vai se mostrar forte para todo mundo. Ele não vai revelar a plenitude, a grandeza do seu poder para todo mundo. Ele está procurando onde estão aqueles cujo coração é totalmente meu. Quando eu achá-los, para esses eu vou manifestar o meu poder. Para esses eu vou manifestar a minha força. Então, se por um lado o inconformismo, como vemos com Joás, limita, o inconformismo, como vemos com Gideão, remove os limites. E se nós entendemos o poder, nós precisamos mudar a nossa atitude de conformados para inconformados. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, quando eu olho para essas declarações, é evidente que não basta você ter uma palavra profética como aqui o rei Joás teve. Se algo que nós precisamos entender quando falamos do ambiente profético é a necessidade de interação. Deus disse para Abraão: faz uma promessa, que não era só uma promessa de ordem pessoal, dizia respeito aos interesses de Deus. Paulo em Gálatas 3,8 diz que a promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele faz a seguinte leitura: Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Não era apenas abençoar Abraão. Aliás, eu e você precisamos entender e ser ousados quando nos posicionamos para receber a bênção de Deus, porque o que Deus quer fazer em nós não visa parar em nós. Ele sempre quer transbordar. Ele sempre quer fazer através de nós para muitos outros. E Abraão tem uma promessa desse tamanho, dessa monta, que visa o próprio interesse de Deus na terra. Mas Gênesis 18, 19. Quando Deus está falando de Abraão, na Escritura o Senhor diz assim: eu escolhi para quê? Indicativo de propósito. Para que ensine os seus filhos e a sua casa depois dele, a que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. E o texto termina dizendo assim: para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Mas peraí, o Senhor falou, prometeu. Mas para que o Senhor faça o que prometeu, Abraão tem que fazer alguma coisa? É isso que a Escritura está dizendo. Nós chamamos isso de interação. E você pode sair das páginas do Antigo Testamento e ir para o Novo. 1 Timóteo 1,18. De acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, o combate, firmado nelas o bom combate.
Deus liberou a palavra, cai para cima, vamos lutar, vamos correr atrás, vamos cooperar com Deus, vamos interagir em fé. Eu tenho visto pessoas que às vezes não movem um dedo. Eu ainda era um garoto novo, chamado para o ministério, me dedicando a estudar a Escritura. Um dia um cara perguntou, por que você gasta tanto tempo lendo, estudando a Bíblia? Eu falei, porque Deus me chamou para pregar e ensinar. Ele falou, eu tenho o mesmo chamado, mas se Ele me chamou, Ele é que vai fazer. Está até hoje no mesmo lugar. Nunca fez diferença na vida de ninguém. Porque me deixa te dizer algo, não adianta apenas você ter uma palavra de Deus. Seja uma promessa bíblica ou pessoal, se eu e você não interagimos com ela, isso não vai necessariamente se materializar na nossa vida. E nós precisamos de resposta, e é aí que entra a compreensão de qual é o poder de uma atitude, seja o conformismo ou o inconformismo. Dito isso, eu queria em segundo lugar, te chamar a atenção para algo que eu classificaria de ansiar mais. O que significa isso? Se você tem de um lado o Jeoás, que está jogando no time dos conformados, e do outro a indignação de Eliseu, é porque ele joga no time dos inconformados. E quando você olha para o perfil de Eliseu desde o início, não dá para você olhar para a vida de Eliseu ignorando a história de Elias, porque a história de um aparece atrelada à história de outro. Elias desistiu do ministério, desistiu de viver. Tem hora que ele diz para Deus, não dá, deu a conta, deu a tampa, deu o que tinha que dar, estou fora. Agora o ministério é algo tão sério que até para desistir você tem que ser responsável. E Deus fala para ele, ok, mas primeiro você vai cumprir, lá no Brasil a gente chama de aviso prévio. Tipo, não sai correndo da sua função. Aí Deus diz, eu tenho umas coisas para você executar. Segundo, você tem que ter quem te substitua. E aí Deus diz para Elias, nas suas últimas realizações, você vai ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e você vai ungir Eliseu, profeta em seu lugar. É a única vez que você vê essa expressão na Bíblia, profeta em seu lugar. Porque Deus está dizendo, você quer ir embora antes de terminar, arruma alguém que termine. Curioso é que Elias não ungiu nem Jeú, rei de Israel, nem Azael, rei da Síria. Quem teve que fazer essas duas coisas foi Eliseu. Porque ele vai lá, joga a capa para Eliseu, diz, agora o negócio é com você, fez umas últimas coisas para Deus, nós não sabemos quanto tempo ele foi embora. Quando chega o dia de ir embora, segundo Reis, capítulo 2, nos mostra, desde o chamado de Eliseu, é impressionante a disposição dele. Quando Elias joga a capa e diz, você sabe o que eu fiz com você? Ele diz, eu sei, só vou despedir dos pais. Ele estava arando com 12 juntas de bois, ele pega uma dessas juntas e, na opinião dos mais carnais, ele fez churrasco, dos mais espirituais, ele fez um sacrifício. Mas ele prontamente estou dentro. Agora, gente, vamos pensar isso. Começar um ministério do zero já é um desafio. Mas você substituir Elias, o cara talvez, depois de Moisés, é o maior vulto do Antigo Testamento. Você vê quantas vezes Deus precisou falar com Josué, não temas, não te espante. Por quê? Porque ele ia substituir Moisés. O cara devia estar desesperado. Agora, você não vê Eliseu agindo de forma parecida. O Elias disse, você sabe o que eu fiz? Diz, fiz, estou dentro, bora. Ele tem uma atitude desde o início que não é aquilo que eu e você poderíamos chamar de padrão. Mas quando chega o dia de Elias ir embora, todo mundo sabe. A Bíblia diz que Elias sabia, Eliseu sabia. Em 3 lugares onde eles passam, eles encontram os filhos dos profetas que vão fazer para Eliseu a mesma pergunta. Você sabe que é hoje o dia que Deus vai tomar o seu senhor sobre a sua cabeça? Pensa na turma que não sabe guardar segredo, é o tal dos profetas. Então não era novidade. Nesse dia, segundo o Reis começa dizendo que eles estão em Gilgal. E Elias diz para Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O Elias diz, tão certo como vive, o Eliseu diz para Elias, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei nem largarei do teu pé. E ele sai na cola, faz o que tem que fazer em Betel. Aí Elias diz para ele, fica aqui, o Senhor me mandou a Jericó. O Eliseu a mesma coisa, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei, não largarei. Sabe o que fala largar do pé ou não? Aí eles vão para Jericó. Em Jericó Elias faz o que tem que fazer e diz, agora fica aqui que o Senhor me enviou ao Jordão. Eu imagino que a hora que o Eliseu começou a frase, eu não sei você, eu imagino, falei que eu gosto de ler a Bíblia me imaginando lá dentro da história, eu imagino o Elias estressado. Elias vira para ele e diz, que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Minha esposa com certeza não leria assim. Que ela é tão doce que ela imaginaria, oh meu querido, tem alguma coisa a mais que eu possa fazer por você? Mas a minha leitura já é, o que é que está te faltando? É o último dia de Elias. Eu acho, a minha leitura entre linhas é, por que você não me dá espaço
Eu tentei te largar em Gilgal, você veio atrás. Tentei te largar em Betel, você veio atrás. Tentei te largar em Jericó, você veio atrás. Dá para dar um pouquinho de espaço e privacidade? Para mim a pergunta, o que é que está faltando é: por que é que você não me deixa em paz? E parece que o Eliseu esperou o dia inteiro aquela pergunta. E diz: eu quero porção dobrada do Espírito estar sobre você. Eu já ouvi muito pregador dizendo: você tem que pedir porção dobrada do Espírito Santo. Você pedir porção dobrada do Espírito Santo, você morre. Você não aguenta um dele, o que dizer dois? Quando ele diz porção dobrada do teu Espírito, ele está falando porção dobrada da unção que te define, que está sobre você, que determina a realização do seu ministério. Não é a pessoa do Espírito Santo. Agora, vamos parar para pensar no que esse cara está pedindo? Elias, depois de Moisés, como eu disse, é o maior vulto do Antigo Testamento. Agora ele está olhando para o Elias dizendo: eu quero ser você vezes 2. Isso em alguns lugares do Brasil a gente diria abusado. E a Bíblia diz que Elias responde para ele: dura coisa pediste. A expressão no hebraico traduzida dura coisa, ela tem 2 possíveis significados. Um é algo difícil, o outro é algo que machuca. Algo difícil, se for essa a intenção de Elias, está dizendo: até eu estou achando que você quer demais. Se for algo que machuca, magoei. Eu não sou bom o suficiente, você quer ser melhor do que eu. De qualquer forma, o Elias não decide isso. Ele joga a decisão para os céus, diz: se me vires quando for tomado de ti, assim será, assim não. Tipo, quem vai decidir isso é Deus. Aí a Bíblia diz que eles vão para o Jordão. O Elias pega a capa, fere o Jordão, as águas se abrem. Você consegue imaginar o que é atravessar o Jordão desse jeito? De novo, eu acho que alguns de vocês leem a Bíblia de um jeito muito sem graça. Eu gosto de me botar lá dentro da história. Se eu sou Eliseu... Gente, a geração de Josué inteira viu aquele milagre. Agora o Eliseu do lado do Elias está tendo a versão VIP. Tipo, só para nós. Abriu. Eu fico me imaginando no lugar do Eliseu, tentando me conter. E eu fico imaginando, se fosse hoje, já puxava o celular do bolso, fazia o selfie no leito seco do rio, para garantir, eternizar o momento. Mas fico imaginando que foi aquilo, o jeito que ele chega do outro lado. Agora, quando eles estão andando, uma carruagem de fogo os separa. E a Bíblia diz assim: e Eliseu viu quando Elias subiu. Se viu, na linguagem de antigamente do nosso WhatsApp, eram os 2 tiquezinhos azul. Mensagem recebida e lida. E na hora que ele viu, ele precisa fazer uma escolha. Porque enquanto ele vê Elias subindo, a Bíblia diz que ele viu a capa caindo. E não dá para manter os olhos nas 2 coisas. Só que sobre Elias, que a Bíblia diz que Eliseu viu, a Bíblia diz que ele nunca mais o viu. Porque agora ele está de olho na capa. E ele vai lá e pega aquela capa. Eu não sei se era o mesmo pedaço de pano que um dia Elias jogou sobre Eliseu. Mas agora ele pega aquela capa e ele começa a olhar o rio. E ele olha para a capa, ele olha para o rio. Eu acho que dentro dele tem alguma coisa dizendo: nem a pau que eu vou voltar nadando. Sabe o que é isso? É a decisão de alguém que está dizendo: do nível do sobrenatural que eu alcancei, é daqui para mais. Não é daqui para menos, é daqui para frente, não é daqui para trás. E ele pega aquela capa, ele vem e ele fere as águas. E quando ele fere, qual é o brado, o grito que ele dá? Onde está o Deus de Elias? Ele não pergunta cadê Elias, porque Elias foi embora para não voltar mais. Mas o Deus de Elias continuava. Preste atenção, nós vivemos moveres que são cíclicos. E eu não sei te explicar porquê. Mas eles começam e terminam. Mas toda vez que um ciclo termina, tem outro para começar. E um ciclo pode ter acabado, mas o Deus de todos os ciclos, de todos os moveres, continua no nosso meio. Quando ele passa o Jordão a pé enxuto e os filhos dos profetas vêm, o espírito de Elias está sobre ele, eles vêm correndo fazer um pedido. Eliseu: qual é o pedido? Deixa a gente procurar o corpo. E Eliseu diz: gente, esquece isso. A Bíblia diz que apertaram tanto com Eliseu que diz: vai. Mas depois de 3 dias, 50 homens, 3 dias de busca incessante, eles voltam e dizem: nós não achamos o corpo. Aí Eliseu faz um dos papéis da esposa no casamento. Eu não disse? Eu não falei? Por que eles estavam procurando um corpo? Eu ficava pensando, esse povo achava que Deus ia simplesmente descartar o Elias no meio do caminho. Eles não estavam pensando fazendo mau juízo de Deus. Mas você precisa de uma lente cultural. Na cultura dos povos antigos do Oriente, não só os hebreus, você não deixa de velar alguém que você ama, e quanto mais importante foi a pessoa, mais vultuoso tem que ser o velório. Nós temos que chorar muito. Então na Bíblia tem velório de uma semana, mas tem de 1 mês, tem de 40, tem de 70 dias.
E eles estão dizendo, não dá para perder um cara desse e a gente não ficar chorando ele. E a verdade é que mesmo no plano espiritual, as pessoas gostam de lamentar aquilo que perderam, a ponto de não enxergarem o que Deus tem para fazer de novo. Enquanto eles estão insistindo em achar um corpo, você tem o Eliseu do outro lado questionando, onde está o Deus de Elias? Tipo, Elias foi embora, não volta mais. E daí? Deus tem algo novo para fazer. E sabe, nós precisamos ter a mentalidade correta. O livro de Esdras nos mostra que esse grande sumo sacerdote, né, reformador do período pós-exílio de Babilônia, quando ele promove o lançar os alicerces, o fundamento do templo que seria reconstruído em Jerusalém, a Bíblia diz que houve uma festa com 2 grupos fazendo barulhos distintos, e o barulho de um grupo concorria com o do outro. Esdras 3, de 10 a 13. A Bíblia diz que os jovens fizeram festa, houve voz de júbilo. Por quê? Eles nasceram no exílio de Babilônia. Eles nunca conheceram a tal da casa de Deus. O templo de Salomão já tinha sido derrubado. Eles ouviam as histórias de que um dia a nuvem da glória Shekinah esteve lá. Mas agora eles só têm histórias, só têm relatos saudosos. Eles não têm contato com mais nada disso. Mas pela primeira vez eles estão vislumbrando a possibilidade de dizer aquilo que nossos pais um dia viveram, nós vamos viver também. As experiências que eles tiveram, nós vamos ter também. E eles estão empolgados. Mas do outro lado tem um outro grupo fazendo barulho. Quem era o outro grupo? Os velhos. Qual era o barulho? Choro. E a Bíblia diz que o barulho do choro dos velhos concorria com a festa dos novos. Agora a pergunta é, por que é que os velhos estão chorando? Consciente ou inconsciente, eles estavam olhando para a nova casa e dizendo, nunca que o que vocês vão ter agora vai ser tão bom como o que nós tivemos. Porque na cabeça de muito crente, avivamento bom é avivamento velho, é avivamento antigo, é história que já passou. Agora é para esse povo que está chorando que Deus levanta a gente como agiu para dizer, ei, a glória da última casa será maior do que a primeira. Deus está dizendo, eu não ando para trás, eu ando para frente. Eu tenho certeza, já vai começar o saudosismo. Mas na época do teatro, não tinha isso. Meu amigo, deixa eu te dizer algo com todo carinho. Nós precisamos olhar para aquilo que vem. E Deus fará coisas maiores. Outro dia alguém estava se queixando comigo, dizia, pastor, tempo bom é quando a nossa igreja em Curitiba era pequena e não tinha tantos milhares de pessoas, né? O senhor conhecia cada pessoa que estava no... Hoje eu não conheço nem os líderes das nossas células. Eu falei, tempo bom para quem, querido? Para mim, para você? E para esse monte de gente que não teria sido salvo, se ficasse bom para mim e para você. Qual é a sua definição de bom? Nós precisamos entender que bom não pode ser uma análise ou uma perspectiva egoísta. O bom é bom aos olhos de Deus, o bom é bom para a maioria, o bom é bom para aquilo que Deus está pensando em fazer. E se isso envolver eu e você sacrificarmos algo, nós vamos fazer pelo bem maior. Então é necessário ajustar a visão. E Eliseu, ele tem esse perfil. Agora, ele não só joga no time dos inconformados e alguém que ansia mais. Mas Eliseu entendeu algo que eu quero te encorajar e nós precisamos entender. Eu chamaria de deixar o bom para entrar no melhor. Porque quando a gente fala de ansiar mais, tem gente que está em algo ruim. E sair do ruim para o bom, e diz, isso aí eu anseio. Mas quando chega no bom, ele acomoda, ele estaciona. Honestamente, tenho dificuldade, Mário, quando eu olho para alguns pastores que começa uma igreja enviada por Deus com sangue nos olhos, nós vamos salvar esse povo, nós vamos edificar o reino de Deus. Quando a igreja tem algumas centenas de pessoas e as contas estão pagas, o salário está garantido. Parece que perderam o afã de ganhar o mundo. Porque de alguma forma estão buscando alguma coisa confortável. Talvez aquele rei escolheu batalhar só 3 vezes para ficar mais confortável. Agora a pergunta é, nós temos que buscar só o confortável, só o bom e veio do ruim, ou nós podemos ansiar o melhor e para isso abrir mão do bom? É aqui que nós entramos na verdadeira definição do inconformismo. Segundo Reis, no capítulo 4, nós temos mais um de vários episódios que definem esse perfil de inconformado de Eliseu. Uma viúva de um dos filhos dos profetas procura Eliseu e diz, teu servo morreu. Não tinha seguro de vida, não tinha previdência. Lá no Brasil a gente diz nem a falida, nem a privada, né? Ele não tinha dinheiro guardado, tinha nada disso. A única coisa que deixou foi uma dívida. Agora a mulher chega para Eliseu e diz, os credores estão aí, querendo levar os meus filhos como escravo. O que essa mulher foi buscar em Eliseu? Consultoria financeira? Não. Ela está dizendo, você é um homem de Deus, eu preciso de intervenção, eu preciso de socorro do alto. E o que eu amo nos inconformados é que eles normalmente não vêem problema, eles veem possibilidades de milagres.
O Eliseu já olha para a mulher e diz o que é que você tem em casa. Eles sempre estão procurando de onde é que nós vamos começar. E a mulher responde como a maioria dos crentes: tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. É impressionante como para a maioria dos crentes eles acham que o que eles têm não é nada, que não serve para nada, que não vai dar em nada, que não vai levar coisa nenhuma. O Eliseu sabiamente já faz a mulher parar de falar. E já entra com a instrução. Eles vão fazer o seguinte: procura as tuas amigas, tuas vizinhas. Peça a elas vasilhas emprestadas. E o texto sagrado diz que ele diz assim: vasilhas vazias, não poucas. Detalhe, vazias, não poucas. Se eu trouxer pela metade, quase cheia, não tem muito espaço. Se a senhora trouxer pouca, não dá para multiplicar muito. Quanto azeite Deus iria multiplicar? A Bíblia diz que quando acabou a última vasilha, a multiplicação do azeite terminou. Assim como o tanto de flechado dado no chão determinou o tanto de vitória, o tanto de vasilha que foi trazido determinava o tanto de azeite. Nós precisamos parar de terceirizar tudo só para Deus. Entender qual o nível de responsabilidade que nós temos de interagir. Então ele diz: procura suas amigas, traga o maior número de vasilhas. Quando trouxer, ele diz: fecha a porta sobre você e os seus filhos. Coloca as vasilhas todas à sua frente. Ele diz: e quando você colocar as vasilhas à sua frente, a senhora vai fazer o seguinte: pega aquela que tem pouco e começa a despejar. Vai despejando, despejando, despejando. Quando a primeira estiver cheia, para. Tira ela dali. Põe para trás. Eu lembro de um dia que eu estava meditando nesse texto, eu falei: o profeta falou mesmo isso para a mulher. Quando estiver cheia, para. Será que se Eliseu não fala isso? Será que ele pensou que ela tinha um certo retardo mental e que ela ia ficar o dia inteiro derramando óleo, o óleo transbordando e enchendo a sala da casa? E eu falei para Deus: desnecessário esse comentário do profeta. Isso é um insulto à lógica mais simples. E quando eu fiz esse comentário dentro de mim, o Espírito Santo falou: a menos que a orientação não seja só literal e também seja simbólica. E de repente parece que meus olhos se abriram. Revelação é algo difícil de explicar, porque se entende em fração de segundos o que às vezes com hora explicando você sente que não conseguiu transmitir. Mas de repente eu entendi que todas aquelas orientações têm também um elemento figurado. Fecha a porta sobre ti e os seus filhos. Que diferença faz? A porta aberta ou fechada? Mas Deus me fez lembrar de algo na minha própria história. Os maiores milagres de Deus na minha vida não foram gerados em ambientes públicos. Mesmo que alguns deles foram conferências maravilhosas, eventos de manifestação do poder de Deus incrível. As maiores experiências foram geradas lá no secreto. Naquele lugar do qual Jesus diz: entra no seu quarto, fecha a porta sobre você, né, e fala com o seu Deus a sós. E nós vamos ter que resgatar isso em tempo com Deus. É porta fechada que vai gerar muito milagre na nossa vida. É tempo a sós com o Senhor. Agora depois, quando ele diz: põe as vasilhas todas à sua frente, e quando encher a primeira, para e põe para trás, o que é que Eliseu está dizendo? O que ele está sinalizando para essa mulher é: Deus não vai fazer um grande milagre. Deus vai fazer uma sucessão de milagres. Cada vasilha um milagre. Mas ele diz: quando o primeiro milagre tiver acontecido, tira o que Deus já fez da sua frente e põe para trás, para que você olhe o que Ele vai fazer, em vez de ficar olhando para o que Ele já fez. Sabe, isso não significa que nós não seremos gratos pelo que Deus já fez. A quem anseia mais, por maior que seja a gratidão, diz: ainda tem vasilha para encher. E quando ele encher a próxima, põe para trás. E quando ele encher a outra, pega e põe para trás. E quando ele encher, pega e põe para trás. Porque enquanto tiver vasilha para encher, a gente não pode se contentar. Há um momento onde Deus vai nos dizer: por mais extraordinário que seja aquilo que eu já fiz na sua vida, aquela cura que você recebeu, aquela intervenção na sua família, aquela provisão, aquela intervenção, aquele familiar que se converteu, são coisas que nós devemos celebrar. Mas tem mais familiar para converter, tem mais cura para acontecer, tem mais provisão para chegar, tem mais multiplicação de igreja para acontecer. E eu e você precisamos, com toda a gratidão que Deus já fez, dizer: isso é parte de uma história memorável, mas nós estamos de olho naquilo que Ele ainda vai fazer. Em Josué, no capítulo 13, a Bíblia nos mostra que esse homem de Deus foi um conquistador. 31 reis vencidos, abatidos de forma sobrenatural. A maior parte da terra prometida já havia sido conquistada. Não sabemos quanto, 60%, 70%, 80%. Mas a Bíblia diz que em Josué, no capítulo 13, no verso 1, Deus fala com esse homem de Deus. E eu lembro que o dia que eu fiquei prestando atenção, fiquei incomodado com a maneira como Deus falou com ele. O texto diz assim: era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor, já está velho, como se ele não soubesse.
mas um lembrete. Já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Eu lembro que eu falei para Deus, sério que o Senhor está botando pressão no velhinho? O homem conquistou a maior parte da terra, os céus tinham que estar aplaudindo ele, dizendo, você é o cara. E nesse dia o Espírito Santo falou comigo, os céus nunca aplaudirão. Alguém conquistou apenas parte do que foi prometido. O Senhor diz, eu não prometi 60, 70, 80% da terra. Eu não prometi a maior parte da terra, eu prometi a terra toda. E não havia razão para que ninguém tivesse acomodado enquanto houvesse terra para conquistar. Deixa eu dizer, esse é um momento de alegria. Eu sei que a inauguração oficial ainda não chegou. E que o prédio ainda se chama novo edifício. Mas nesse momento de transição, onde vocês começam a ter alegria do que está acontecendo, eu quero dizer para vocês que os céus estão gritando, há muita terra para conquistar. Há muita gente para ser ganha. Há muitos campos para serem multiplicados. Há muita conquista pela frente. E por mais que eu e você tenhamos que ter alegria, gratidão. Meu coração está exultando com vocês. Mas nós precisamos olhar profeticamente para frente. E dizer, tem mais terra para conquistar. E Deus está contando comigo, com você. Os olhos dele estão procurando onde estão os inconformados. Onde estão aqueles que se unirão comigo em fé. Que não vão se satisfazer com nada menos. Para que nós possamos entrar naquele lugar. De provar e desfrutar coisas maiores. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Só para aparecer. Eu sinto que nós precisamos orar. Eu sei que o culto é 5h30, a gente vai ter mais tempo para ferver na oração. Mas eu sinto que nós precisamos orar. Eu quero que você não apenas coloque diante de Deus a sua vida, dizendo, Senhor, eu não quero jogar no time dos conformados, eu não quero limitar o que o Senhor tem. Eu não quero viver intervenções suas que são menores do que aquilo que o Senhor provisionou, planejou para mim. Mas ao mesmo tempo que eu quero que você ore por uma resposta ao que você ouviu, eu também quero te dizer que você está num ambiente de milagres e de intervenções sobrenaturais. E talvez seja a hora de ativar a sua fé e dizer, Senhor, eu vou perseguir algo mais do que o bom, eu vou entrar no melhor. Eu vou seguir avançando, ansiando por mais, sem me conformar. Sabe, meu coração é grato por tudo que Deus tem feito. Eu olho para trás da minha vida pessoal, do meu ministério, da minha família, e o tempo todo falo a Deus, eu sou grato, mas ainda não estou satisfeito. Porque o Senhor mesmo me provocou a sonhar mais. O Senhor prometeu coisas maiores. E eu não consigo parar no bom, sabendo que tem mais, que tem algo melhor. E eu quero te encorajar a uma resposta. Você está num ambiente, o Espírito Santo é chamado nas Escrituras de Espírito da fé. E eu creio que ele quer turbinar a sua fé. Mas muito mais do que apenas abraçar o que você, enquanto indivíduo, precisa. Eu creio que Deus também quer provocar em você uma resposta para aquilo que vocês, como corpo, coletivamente, vão fazer e vão se mover numa nova estação de conquistas. As coisas estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais depressa. Mas nós precisamos dar uma resposta a Deus. Nós não podemos nos tornar passivos nesse momento. Não pode haver inércia. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Que a Tua palavra fale e cale em nossos corações e alcance não apenas a mente ou a razão. Eu oro a Deus que mais do que encorajamento emocional, haja um despertar espiritual na fé de cada um. Eu oro que o Senhor levante nesse lugar um exército de inconformados. Gente que entende que há muita terra para conquistar. Gente que entende que ainda que sejamos gratos, não é hora de parar, celebrar a ponto de deixar de avançar. Pai, eu oro que o sopro do Teu Espírito continue, ó Deus, sobre essa casa e sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Não apenas os levando ao lugar mais profundo na relação pessoal contigo, mas também ao lugar de frutificação, que traga glória ao Teu nome, que proporcione o avanço do Teu reino nessa terra. Pai, nós oramos que o Senhor nos ajude a desprender de tudo aquilo que tem, ó Deus, de alguma forma nos amarrado a esse conformismo. Abre os nossos olhos, desperta os nossos corações. E mesmo nesse início de tarde, nós clamamos que haja intervenções divinas. Nós declaramos que esse é um ambiente de cura, esse é um ambiente de provisão, esse é um ambiente de restauração familiar, esse é um ambiente de milagres, porque é o lugar da Tua presença. E é o lugar onde nos chegamos com fé para tocar no Senhor.
sopra sobre nós. Nós clamamos em nome de Jesus, nos abrindo ao Senhor e a manifestação do teu poder, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Diga eu creio. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Antes de terminarmos, eu quero lançar um convite, um apelo a 2 grupos de pessoas. Talvez possa haver gente no nosso meio que ainda não entregou sua vida a Jesus. Pode ser a sua primeira vez numa reunião ou culto evangélico, ou talvez seja frequente a casa, mas ainda não se posicionou a ponto de dizer: estou comprometido, não apenas em seguir, mas a servir a Jesus. Mas você sente que Deus está fazendo um barulho diferente dentro de você hoje. Talvez você nem conseguiu entender racionalmente falando tudo o que estamos falando, mas existe algo te provocando aí dentro. E você sabe que o discurso de um homem qualquer não poderia produzir o efeito que você está experimentando aí dentro de você. Você sabe que Deus está te chamando para ir e que você precisa tomar essa decisão, que nós chamamos de a decisão mais importante da sua vida, dessa e da vindoura. E nós não queremos encerrar a reunião sem te dar a oportunidade de iniciar essa jornada, entregando sua vida a Cristo. Mas também pode haver no nosso meio pessoas que um dia já tomaram essa decisão, mas por diversos motivos ou possibilidades, você talvez se esfriou, desanimou, desistiu. O Brasil, a gente costuma dizer, desviou do alvo e do curso da fé. Mas o Deus que te ama e não desiste de você está te chamando de volta. Está dizendo: eu tenho um recomeço para você. Assim como um dia você começou, você pode começar outra vez. E você sabe que precisa de reconciliação, de recomeço. Eu não vou chamar da decisão que um dia você já tomou, mas é algo muito parecido com ela, que você precisa voltar a tomá-la. E nós também não queremos que você vá embora sem permitir uma nova história, sem permitir que Deus te leve a um lugar extraordinário nele. E mais do que qualquer coisa linda e fantástica que Ele faça na sua vida agora, que você se lembre que o que realmente importa é o que está do lado de lá. Quando eu e você cruzarmos a linha de chegada e ouvimos nosso Senhor dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, o gozo eterno. Então eu quero fazer um convite a essas pessoas que precisam de uma decisão. Nós queremos orar com você. Eu queria que pastor Mário, pastor da casa, tivesse esse privilégio de fazer oração com vocês. Já vou chamando ele aqui. Mas você que precisa tomar essa decisão hoje, eu queria que você pudesse sinalizar com a sua mão onde você está, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Glória a Deus. Eu quero recomeçar. Quem mais? Glória a Deus. Não se acanhe em levantar a sua mão. Essas pessoas, essa audiência aqui está torcendo por você, não estão julgando você. Jesus disse que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. E Ele nos mandou orar que a vontade dele seja feita aqui na terra como é feito no céu. Então a gente também faz festa aqui. Esse para nós é um dos momentos mais aguardados e desejados da reunião. Ver quando alguém como nós toma essa decisão. Eu quero encorajar. Quem mais? Levante sua mão. Nós queremos orar com você porque hoje é dia de recomeço. Pastor Mário, Deus abençoe vocês. Foi um privilégio servi-los na mesa do Senhor. Até a próxima. Clique e veja mais vídeos como esse.